Olá, bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre este livro que está aqui na frente de vocês, Introdução ao Vedanta, de Swami Dayananda. Essa edição que eu tenho está em inglês, eu não achei a edição em português, parece que ela está esgotada, mas acho que existe sim, com o nome de Introdução ao Vedanta, tá bom? Bom, para a gente começar a falar sobre Vedanta, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos chaves para essa definição. Uma das coisas que a gente tem que explorar antes de começar a falar do Vedanta é sobre o Purushartha. Purushartha é definido dentro da tradição hinduísta como se fosse a jornada do ser. Então, quando a gente nasce ocupando o corpo de um ser humano, são 4 coisas ou 4 direções em que a gente sente desejos na nossa vida. A primeira sobre a qual a gente vai falar é denominada Artha, que também é a primeira da qual o Swami fala dentro do texto dele. Artha pode ser melhor traduzido como segurança. E aí nós estamos falando sobre segurança tanto financeira, quanto física, como de saúde, como emocional. Então são todas as necessidades básicas do ser humano, como por exemplo, ter um teto, uma casa, ter aonde dormir, ter o que comer, do que se alimentar, água para beber e condições físicas ou fisiológicas básicas, tá? Essa é uma das necessidades básicas do ser humano que a gente compartilha também com os animais. Então, os animais também têm essas necessidades e a maioria do tempo eles estão sendo guiados em busca de satisfazer essas necessidades. Então, eles, se são animais carnívoros, eles vão caçar para se alimentar, ou eles buscam um lago onde eles vão tomar água, eles buscam abrigo da chuva ou do inverno, e todas essas são necessidades básicas que eles também buscam satisfazer. A próxima direção que o ser humano segue se chama Kama. Kama pode ser traduzido como prazer. Aqui não entra somente o prazer sexual por si, mas ele entra aqui como qualquer espécie de busca pelo prazer. Então, o prazer através de comer alguma coisa doce, alguma coisa que você gosta, o prazer de dormir um pouquinho a mais, o prazer de estar com amigos ou com a família, o prazer de se divertir, o prazer de um feriado que a gente não tem que trabalhar, todos esses são prazeres da nossa vida também, e é uma direção em que a alma do ser humano busca por satisfação. Esse tipo de prazer e esse braço do Purushartha, ele também é dividido com os animais. Os animais também buscam certos tipos de prazer ao longo da vida deles. A única diferença entre nós e os animais é que os animais conseguem satisfazer de uma forma plena essas necessidades, o que significa que elas são limitadas. Para o ser humano é um pouco diferente, porque infelizmente a gente nunca, ou a maioria do tempo, a gente não está satisfeito, a gente não se sente pleno. E aí que entra o grande problema. O terceiro braço é Dharma. Dharma pode ser melhor traduzido como a ética. Essa ética engloba o que a gente pode ou não pode fazer dentro de uma sociedade, o que seria ideal ou não ideal que a gente faça. O Dharma é como se fosse uma direção ética para aquilo que a gente pode ou não pode fazer dentro do Artha, que é a segurança, e do Kama, que é o prazer. Então, a nossa busca por prazer e por segurança, ela tem que ser guiada pelo Dharma, que são princípios e regras éticas. O Dharma, ele leva em consideração a não violência contra pessoas ao seu redor. Então, todas as vezes em que o ser humano busca por segurança e por prazer, ele precisa estar guiado por regras e por leis éticas, que não vão ferir a si mesmo e nem ao próximo. Então, o Dharma, ele acrescenta as leis que são civis, por exemplo, as leis de cada país ou de cada sociedade, ele acrescenta também as leis espirituais. Então, ele é como se fosse a ética espiritual, a lei espiritual ditada pelo hinduísmo. Nesse sentido, a gente vai pensar em 2 tipos de ações. As ações boas, e que por consequência geram consequências boas, e elas são chamadas de punya.
Ou então as ações ruins que geram consequências ruins, que são chamadas de papa. Normalmente, o ser humano busca pelas ações boas que levam a consequências boas e, portanto, a púnia. Mas ele também pode chegar a fazer coisas ruins que levem a consequências ruins, que são papa. Normalmente, a gente, como ser humano, nosso instinto é sempre fugir da dor e buscar o prazer. A maioria das coisas que a gente faz o tempo inteiro é para que a gente busque o conforto, a gente busque o prazer e se livre ou evite a dor. Bom, quando você considera que a segurança e o prazer são ainda ditados pelos princípios da ética ou o princípio do Dharma, a gente chega a um problema. O ser humano, na maior parte do tempo, se sente inadequado. E é aqui que entra o problema fundamental. O sentimento de inadequação que nós, a maior parte do tempo, experienciamos. O que isso significa? A gente faz alguma coisa que, apesar de gerar prazer, é um prazer efêmero. Então, vou comer um brigadeiro. E aí é muito bom na hora, mas aí eu lembro de todos os efeitos colaterais que aquilo pode me gerar. E aí eu fico pensando que aquilo não é bom. Ele me satisfez por um momento, mas ele não é bom a longo prazo. Ou então, pode ser que eu compre uma casa linda, maravilhosa para minha família. Mas junto com essa casa vai vir o imposto, vai vir o IPTU, vai vir o problema de eu ter que pagar o condomínio, talvez, a conta de luz, as prestações da casa e também a manutenção dessa casa, tudo que envolve estar ali naquela casa. Então, é um prazer muito grande comprar uma casa, mas ele também vem com efeitos colaterais. O tempo todo o ser humano está experienciando esse sentimento de ser inadequado ou insuficiente. O tempo inteiro o ser humano experiencia esse sentimento de ser inadequado ou insuficiente. Em alguns momentos, e a gente pode parar para pensar aqui coletivamente, pense em um momento em que você esteve ultra feliz, ultra alegre, em que nada te faltava. Talvez você encontrou um amigo e passou uma tarde inteira com ele, conversando, fazia tanto tempo que vocês não se viam, e nesse momento você se sentiu adequado, porque todo aquele momento foi de felicidade para você. Ou pode ser, então, que você finalmente realizou um sonho muito grande. E aí, durante o tempo em que você estava realizando esse sonho, que pode ser ter recebido uma promoção no seu trabalho, ou pular de paraquedas, ou fazer uma viagem para Paris. Durante todo aquele tempo em que esse sonho estava sendo realizado, você se sentiu adequado, você se sentiu feliz e nada te faltava. Então, esses são momentos nos quais o ser humano se sente adequado. Aqui entra o problema fundamental. Somos ou não somos adequados? Somos ou não somos plenos? Então, é aqui que entra o princípio do qual a gente vai falar. O quarto braço do Purushartha é chamado de moksha. Moksha é a liberação ou libertação. Da onde vem esse princípio e como a gente consegue alcançá-lo? Bem, quando a gente pensa sobre segurança e quando a gente pensa sobre prazer, ainda assim guiados pelo Dharma, que são os princípios da ética, nós percebemos que tudo que fazemos são ações. E as ações possuem um início, um meio e um fim. E elas geram certas coisas que podem ou não perdurar. E então, como a gente já falou, as coisas que vêm da segurança, ou o que fazemos para obter segurança, nos traz uma segurança que provavelmente é efêmera. Aquilo que fazemos para obter prazer são coisas que provavelmente também são efêmeras. O prazer é passageiro, nada é duradouro. E é daí que vem o nosso sentimento de inadequação. Quando nós percebemos que nada do que fizermos seja guiado pelo princípio do Artha, ou princípio do Kama, ou os dois guiados pelo princípio do Dharma, nada do que a gente faz vai criar um sentimento perpétuo de adequação. Aí entra o moksha, que é o processo de perceber que nós temos que nos libertar dos desejos do nosso ser. Então, nós precisamos nos libertar do que é a busca pela segurança, a busca pelo prazer, e os dois ainda assim guiados pelo Dharma. Por quê? Porque isso não nos traz um sentimento de adequação perene. Tudo bem. Então, agora a gente está no moksha, que é o princípio da libertação ou da liberação. A gente chega nisso
E a gente percebe que não é nem através de Artha, nem através de cama, que a gente vai conseguir se sentir 100% pleno ou 100% completo. Muito que bem. Aqui entra o problema fundamental, que é concluir ou se questionar ao ponto de concluir se nós somos realmente inadequados ou se somos adequados, se somos suficientes ou insuficientes. Bem, o Swami aqui coloca uma questão muito importante, que é o fato do que nós podemos perceber e nossos erros de julgamento. Ele vai falar aqui que, por exemplo, eu só posso ter um erro de julgamento em relação a alguma coisa que eu conheço ou que eu reconheço. Então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui na minha frente. Eu vou ter um erro de julgamento no momento que eu falar que a capa dele é laranja. A capa dele não é laranja, é branca. Mas eu só pude fazer um erro de julgamento quando eu reconheci que o livro estava aqui na minha frente. Sem a presença do livro, eu não consigo nem mesmo fazer um erro sobre aquilo. Então, aqui temos o problema fundamental. Sabemos que o nosso ser existe. Nós sabemos disso, porque nós somos o próprio ser. O problema fundamental é entender se ele é adequado ou inadequado para a vida ou para a matéria humana. Bom, para resolver esse problema fundamental e saber se nós somos realmente adequados ou inadequados, Swami Dayananda aqui no livro vai falar com a gente também sobre o princípio de Atma Vicharya. Atma Vicharya é a inquisição fundamental, ou o questionamento fundamental. São as perguntas que devemos fazer para chegar na resposta que queremos obter, seja ela positiva ou negativa. Então, para resolver a questão do problema fundamental, nós primeiramente precisamos colocar questões. Mas para colocar questões, precisamos primeiro entender a grande diferença entre experiência e conhecimento. Então, no livro, ele vai dar o exemplo do Sol. Experiência em relação ao Sol pode ser falar que quando eu olho para o Sol, eu vejo que ele gira ao redor da Terra. Essa é uma experiência, porque quando eu olho a partir da Terra, eu vejo que uma hora ele está no leste e outra hora ele está no oeste. Então, ele girou ao redor da Terra. O conhecimento vai entrar para te dizer que não é ele, o Sol, que está girando, ou ele que está se movimentando ao nosso redor, e sim a Terra está se movimentando ao redor do Sol. Então, o conhecimento, ele pode confirmar a experiência ou ele pode contradizer a experiência. De qualquer forma, tanto a experiência quanto o conhecimento são fundamentais para entender o problema ao qual nós estamos nos dedicando. Então, aqui, por que ele cita essa grande diferença entre experiência e conhecimento e que um não leva ao outro consequentemente? Porque nós temos experiências nas nossas vidas que nos provam que somos inadequados. Todo mundo em algum momento se sente inadequado. Por outro lado, todos nós também temos experiências que nos provam que somos adequados. Então, temos experiências discrepantes e contrastantes, opostas, que nos provam coisas diferentes. Para que eu consiga eliminar essa discrepância ou esse contraste entre experiências, eu preciso do conhecimento. Para que nós consigamos ter esse conhecimento sobre a resposta que buscamos para essa questão fundamental, precisamos também entender a diferença entre nossas conquistas das coisas que não foram conquistadas ainda e as conquistas daquilo que já foi conquistado. Por que ele faz essa grande separação? Porque nós, na nossa investigação de nós mesmos, estamos buscando entender quem é o ser, ao mesmo tempo que nós somos o ser que nós mesmos buscamos. Então, o que ele vem dizer aqui é que a conquista que a gente quer é de algo que a gente já tem. O exemplo que ele dá é muito interessante. Ele faz com que nós imaginemos uma pessoa que por um momento estava lendo um texto ou algum documento e quando termina de ler, coloca o óculos em cima da cabeça. E aí pode ser que ela vai fazer alguma outra coisa, beber uma água, sair, ir ao banheiro, alguma coisa. Quando ela volta para ler o livro de novo, ela fica ao redor buscando aquele óculos.
até que ela perceba que o óculos estava o tempo inteiro na cabeça dela. Isso é o que ele chama de a conquista de algo que já foi conquistado. E nesse sentido, o ser é a conquista de algo que já foi conquistado. Porque nós somos o buscador e aquilo que é buscado ao mesmo tempo. O exemplo do óculos, para falar que nós estamos buscando a nós mesmos, é para que a gente entenda que, na verdade, a única coisa que separa a coisa buscada da pessoa que busca é o conhecimento. Então, no caso da pessoa que está procurando os próprios óculos, nada indica que existe ausência do óculos, porque ele está na cabeça da pessoa. Então, não existe nada que separa fisicamente aquela pessoa do que ela busca. Então, não existe nada que separe a pessoa que busca, o buscador, do que é buscado, porque os óculos estão exatamente em cima da cabeça dela. A única coisa que separa esses dois elementos é o conhecimento. A partir do momento em que a pessoa entende que os óculos estão em sua cabeça, nada mais separa uma coisa da outra. Com o ser e a busca pelo ser, acontece o mesmo. Não existe nada que nos separe de nós mesmos e do entendimento que nós podemos ter de nós mesmos. A única coisa que nos separa desse conhecimento é a nossa ignorância. A ignorância aqui serve como uma coberta que encobre o conhecimento que nós podemos ter de nós mesmos como seres. E aí, a partir de remover essa ignorância, a gente vai ter o conhecimento que nos leva a decidir se somos ou não adequados. Aqui, Swami Dayananda também vai dizer que para obter conhecimento e para que a gente destrua a ignorância, nós podemos usar pramanas. Pramana é o que ele chama de meios do conhecimento, ou meios de obter o conhecimento. No nosso caso, no corpo de um ser humano, temos 5 sentidos. Então, os olhos, a visão, o olfato, o paladar, a audição e o toque. Temos esses 5 sentidos e temos também a nossa mente. A nossa mente faz a junção dos 5 sentidos e dá sentido àquilo que chega até nós. Ou seja, ela atribui um valor a tudo que chega até nós. Esses 5 sentidos, unidos à nossa mente, o nosso poder de discernimento, eles são usados para que nós reconheçamos objetos. O que significa objeto aqui nessa linguagem? Tudo aquilo que pode ser objetificado, ou tudo aquilo que pode ser estudado. Então, sempre existe uma separação entre a pessoa que estuda e o objeto estudado. E aí pode ser qualquer coisa que chegue até nós através dos 5 sentidos, em união com o discernimento da mente. Todas as coisas que podem ser objetificadas, elas podem chegar até nós através dos nossos 5 sentidos. E a nossa mente vai criar um discernimento sobre aquilo e criar uma compreensão sobre o objeto estudado. Isso significa que, infelizmente, o ser que estuda não pode nunca ser o objeto estudado através dos 5 sentidos. Não há nada nos meus 5 sentidos que possam indicar a presença de mim mesma. Porque, como já dissemos, a libertação, ela não vem através das ações. E tudo aquilo que é objetificado tem um começo, um meio, um fim, e, portanto, ele tem um limite. E se ele é limitado, ele não é o ser fundamental. Bom, sabendo que o estudo do ser, quando você é o próprio ser, o buscador e a coisa buscada, não pode acontecer através dos 5 sentidos, visto que estamos falando de algo que vai além dos 5 sentidos, algo que é ilimitado, portanto não tem limite e, portanto, não pode ser conquistado através de ações, mas somente através de moksha, que é a libertação das ações que levam a ter segurança, a ter prazer e a praticar o Dharma. Então, como podemos acessar o conhecimento do ser? Ou como podemos entender a questão e o problema fundamental da filosofia hindu? Bom, para conseguir isso, assim como estão escritos nos textos sagrados, é recomendado que se visite um guru. O guru é uma pessoa que sabe de algo que você quer saber e ela pode te ajudar a alcançar aquele conhecimento também. Então, o guru não necessariamente é uma pessoa que vai falar de algo espiritual somente. Ele vai te ajudar a chegar a um conhecimento que ele já obteve, que é o mesmo conhecimento que você quer, e ele sabe a metodologia que te faz alcançar
esse determinado conhecimento. Nos textos sagrados é mencionado que o guru é a pessoa, e também pela etimologia da palavra e pelo significado dela em sânscrito, é a pessoa que consegue dispersar ou destruir a ignorância, que, como falamos, é a única coisa que nos separa do conhecimento sobre nós mesmos. Para que ele faça isso, ele precisa, então, dispersar a ignorância sobre o ser e sobre o problema fundamental, que é a questão da inadequação ou o sentimento de inadequação do ser humano. Como o guru pode realizar essa tarefa? Bem, o guru, ele precisa primeiramente do conhecimento. Ele precisa ser uma pessoa que já teve em contato com o ser e que entendeu a sua totalidade. A partir disso, ele também precisa saber a metodologia correta para que você, como aprendiz ou como estudante, entenda exatamente aquilo que ele quer te passar. Não existe nada pior do que ter acesso a um conhecimento sem ser pela metodologia certa. E aqui ele fala claramente que não existe nada pior do que você saber que você é um ser completo, que você é um ser adequado e que você é um ser sem limites e não saber usar isso, ou não saber entender esse conhecimento. Então, no caso, o guru que vai te ensinar sobre o conhecimento do ser, ou sobre o problema fundamental, ele vai usar de palavras. Palavras serão o meio principal pelo qual ele pode te ensinar a acessar esse conhecimento. Aqui, antes de continuar, eu quero contar a história que também está no livro, que é a história do 10º homem. É como se fosse uma anedota para que a gente entenda exatamente a problemática. Então, ele conta que eram 10 monges e eles pediram para o seu mestre para poder fazer uma peregrinação. E o mestre falou, fiquem todos juntos e não se percam. Muito bem, então eles saem para subir a montanha e eles vão fazer a peregrinação. Um deles fica encarregado do grupo. Ao atravessar um lago, eles mais ou menos se separam, porque eles precisam atravessar um lago longo. Quando chega do outro lado do lago, então, esse monge que ficou responsável pelo grupo conta o grupo para saber se tem ainda 10 pessoas e para saber se eles podem seguir viagem. Quando ele conta, ele consegue contar 9 pessoas somente. E aí ele entra em pânico. Então, ele vê que de longe tem um senhor ancião que o observa. Esse senhor chega perto dele e fala, meu filho, qual está sendo o problema? E aí ele fala, nós éramos um grupo de 10 pessoas e eu estou contando e agora só tem 9 pessoas. Então significa que a gente perdeu uma dessas pessoas. Então o senhorzinho vira para ele e fala, eu sei onde está a 10ª pessoa e eu vou te ajudar a encontrá-la. Você quer me ajuda? E ele fala que sim. E aí ele conta de novo. O senhorzinho faz com que ele conte outra vez. E ele de novo conta 9 pessoas. E aí o senhorzinho fala, a 10ª pessoa está aqui com nós. Posso te mostrar quem é a 10ª pessoa? Ou onde está a 10ª pessoa? E aí esse monge concordando, o senhorzinho revela finalmente que a 10ª pessoa é ele mesmo, o líder desse grupo. Que, no caso, esqueceu de se contar. Essa é uma história igualzinha do óculos na cabeça. Então, a única coisa que separa esse monge, que é o líder do grupo, do conhecimento do 10º homem, é a ignorância. Então, ele só precisou ter o conhecimento e também as circunstâncias corretas para que ele acessasse esse conhecimento. O senhorzinho, que fez ele chegar à conclusão de quem era o 10º homem, serviu ali como um guru. Ele viu a situação de fora, ele entendeu a problemática e ele interviu de uma forma que fez com que o líder desses monges acessasse o conhecimento que estava faltando para ele. Então, um guru que vai orientar uma pessoa sobre o problema fundamental da inadequação do ser humano, vai se usar primariamente de palavras. Essas palavras são as escrituras sagradas e elas, obviamente, foram tradicionalmente repetidas ao longo de muitas gerações até que chegasse hoje. Caso você queira colocar em questão qual é a originalidade dessas escrituras ou quem foi a primeira pessoa a professar esse conhecimento, Swami Dayananda vai falar para você que, então, o primeiro guru é o criador do universo. É com ele que reside todo o conhecimento sobre a construção do ser, tá? Isso, então, no caso, não vem
a ser relevante, porque nós sabemos que todos os gurus que vão falar sobre a problemática do ser participam de uma tradição muito antiga de transmissão verbal dos conhecimentos dos Vedas. E daqui a pouquinho vamos falar dos Vedas. Aqui, nesse ponto do livro, Swami Dayananda vai fazer uma distinção sobre o conhecimento direto e o conhecimento indireto. As palavras são poderosas porque elas podem criar conhecimento indireto sobre as coisas. Os 5 sentidos, eles servem para dar conhecimento direto sobre as coisas. Então, no momento que eu toco essa mesa, eu sei que ela está aqui. Eu olho para ela, eu vejo a cor dela. E aí eu sinto a textura dela e eu posso ouvir alguém que entra pela porta, eu posso ouvir a televisão que está do meu lado. Isso tudo me dá conhecimento direto sobre as coisas. Ao momento em que elas tocam os meus sentidos, eu sou capaz de identificá-las. No caso das palavras, não somente elas podem fazer referência a algo que está imediatamente em frente de você e, por consequência, essa coisa está acessível aos seus 5 sentidos e, portanto, um conhecimento direto, mas também elas podem fazer referência às coisas que estão em outros lugares. Então, eu posso falar de uma experiência passada, eu posso, talvez, pensar sobre o futuro, eu posso te contar através das palavras sobre coisas que estão acontecendo fora dessa sala. E isso, então, significa um conhecimento indireto. Eu estou te dando dados que a sua mente vai analisar e que depois precisam ser verificados pela sua própria experiência. Então, eu posso falar para você agora que lá fora está chovendo. Você imediatamente vai pensar na chuva, vai pensar no som da chuva e tudo isso, mas mais tarde, quando você sair, você pode verificar por si mesmo se está realmente chovendo ou não. Ou seja, o conhecimento indireto, ele precisa ser depois ou posteriormente comprovado por experiência. Essa distinção entre conhecimento direto e indireto é muito importante aqui, porque quando nós conversamos sobre as questões do ser, elas são sempre conhecimentos diretos. E por que elas são conhecimentos diretos? Porque no mesmo tempo em que as escrituras são recitadas, ou que os versos do Veda são recitados, e, no caso, você ouve as palavras de seu guru, aquilo te dá um conhecimento imediato sobre si mesmo. Não existe modo de você obter um conhecimento indireto sobre si mesmo, porque você sempre está na sua própria presença. Essa é uma questão tão importante dentro desse estudo, que Swami Dayananda também fala sobre as crianças, por exemplo. Então, uma criança nasce sem saber nada sobre absolutamente nada. E conforme ela vai tendo experiências, ela vai criando conhecimento sobre o mundo ao redor. Mas é completamente possível que uma pessoa cresça sem nunca ter tido conhecimento sobre si mesmo. Pode ser que a pessoa saiba milhares de outras coisas. Ela pode ser PhD em física quântica e, ao mesmo tempo, não saber nada sobre si mesmo, tá? É uma questão sobre o que foi ensinado e o que foi compreendido por aquela pessoa. Mas no momento em que ela vai acessar o conhecimento do ser, esse conhecimento, ele é direto, porque não existe separação entre aquele que está estudando e aquele que é estudado. No caso, a gente se estuda, nós nos estudamos a nós mesmos. Então, através das palavras, você atinge um conhecimento direto, o que significa que as palavras bastam. O que significa, se nós voltamos para o começo do nosso raciocínio, é que o conhecimento sobre o ser não é atingido através de ações. E por que o conhecimento do ser não é atingido através de ações? Assim que você se torna algo, você perde algo. Então, se eu estiver na faculdade, eu posso estar estudando odontologia. No final da minha faculdade, eu vou me tornar dentista. E aí eu vou deixar de ser uma pessoa não dentista. Então, sempre o processo de se tornar algo faz com que você perca algo. E aqui nós estamos falando da totalidade do ser. Então, eu não posso conhecer o ser através de me tornar alguma coisa, porque eu sempre vou estar perdendo. E o ser, ele está trabalhando a totalidade do seu ser por completo. Então, aqui, para você acessar o conhecimento sobre o ser, você não precisa se tornar alguma coisa. Você precisa acessar um conhecimento, destruir a ignorância sobre esse ser.
estudado. Então, aí entra o conhecimento através das palavras. No momento em que você acessa as palavras com a metodologia correta, então você está acessando o conhecimento direto, e aquilo é o suficiente. Bom, e por que Swami Dayananda fala que não existe nada que a gente possa fazer para alcançar o conhecimento sobre o ser? A única coisa que nós podemos fazer é remover a ignorância. Não existe nenhum tipo de ação que te leva a estar mais próximo do ser, porque você já é, coincidentemente, o ser em si. Então não existe nada que te aproxime mais, não existe nada que você pode fazer, para se aproximar mais do ser, porque você já é ele, você já é a concordância, a concomitância, a coincidência exata com o ser. Então ele não é alcançado através de ação, ele é alcançado através da remoção da ignorância, assim que a gente pode acessar o conhecimento que nos leva a ele. Bom, e aí também vamos entender durante o texto de Swami Dayananda a grande questão que nem todo mundo que vive, nem todos os seres humanos estão preocupados com essa libertação e com a conquista desse conhecimento sobre o ser, ou sobre a questão fundamental. Não são todos os seres humanos que estão preocupados com isso, que já pararam para pensar sobre essas coisas. Muitas pessoas vivem somente em busca realmente de segurança e prazer. E elas buscam isso também através do Dharma, que é a lei da ética e da moral. Então, existem pessoas que estão preocupadas com isso, e existem pessoas que já acessaram o conhecimento de moksha, ou uma pessoa que já entendeu que ela precisa se libertar dos desejos que a vida humana proporciona para nós, ou nos instiga a ter. Então aí, primeiramente, tem a diferenciação entre desejos e aqui o que ele chama de uma urgência instintiva. Bom, eu posso ter o desejo de virar um astronauta. E aí eu posso ter cultivado esse desejo de virar uma astronauta, porque quando eu era criança, eu vi na televisão um homem indo para a Lua. E eu criei a partir disso o desejo de ser um astronauta. Pode ser que da noite para o dia eu decida que tá bom, já passou minha fase, eu não vou conseguir virar um astronauta nessa vida e tá tudo bem. Isso é o que ele chama de um desejo cultivado. Então, algo ao longo da minha vida me fez cultivar esse desejo de virar uma astronauta. Por outro lado, temos as urgências instintivas. Então, pode ser que eu decida fazer uma dieta para emagrecer uns quilinhos. Mas, se eu passar fome, vai ter uma urgência no meu instinto de querer me alimentar. Pode ser que eu decida que eu não vou tomar água, porque eu não quero ir fazer xixi. Então, posso até parar de tomar água. E aí eu cultivei esse desejo de não tomar água. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter a urgência instintiva de tomar água, porque eu preciso dela para sobreviver. Nesse caso, a urgência aqui que existe é também uma urgência de se autoconhecer ou de receber essa conhecimento sobre o próprio ser. Então, eu posso ter desejos cultivados de ter uma casa, um carro, fazer 2 viagens por mês e ser milionária. Mas, ao mesmo tempo, existe uma urgência instintiva de acessar o ser, que aqui é chamado de self, né? Então, de acessar o self. Para que a gente acesse esse conhecimento do self, ou conhecimento do ser, nós precisamos, primeiramente, entender que ele não pode ser objetificado. Porque ele, na sua plenitude, é algo completo, ilimitado e pleno. Então, nesse sentido, nós precisamos primeiro entender que ele não pode ser objetificado. Então, nós precisamos nos libertar de querer procurá-lo. Porque, ao mesmo tempo que nós somos o buscador, nós não podemos ser a pessoa buscada. Então, primeiramente, a libertação acontece quando nós entendemos que não estamos na posição de busca. Porque, de novo, a busca nos leva a acessar algo que é limitado. Quando eu busco algo, eu acho algo. Então, aquele algo é limitado e ele não estava dentro de mim, ou ele não fazia parte daquilo que estava ao meu redor. Então, primeiramente, o buscador tem que se libertar dessa amarra de ser o buscador. E segundo, com a orientação do guru, como ele diz aqui, né, e através dos textos do
Upanishad também está escrito, é que o guru vai criar o contexto, assim como fez o senhorzinho na história do 10º monge, ele vai criar o contexto no qual aquele conhecimento vai ser acessado da maneira mais correta. Então, não é que tem que parar de buscar. Se você resolver parar de buscar, você ainda vai ter aquela urgência instintiva, entende? Você tendo aquela urgência instintiva é algo que não adianta, você vai fazer, entende? Você só precisa estar no contexto certo para acessar isso. Eu posso vir aqui hoje falar para você, você é um ser completo. Você é maravilhosa e perfeita. Mas vai que hoje de manhã você levou um xingo de alguém no trânsito, aí você chegou no trabalho e você foi demitida, você foi para casa e seu marido terminou com você. Você se sente um ser completo? Então aí eu posso falar o que eu quiser para você. Você não tá no contexto certo para ouvir o que eu tenho para te falar. Entendeu? Então o guru, ele não vai só falar, você é um ser completo e repetir o que está escrito no Veda. Ele vai te dar o meio de acessar aquele conhecimento pela porta certa. Então, o que isso significa? Que eu tenho que me libertar de querer buscar algo? Não. Você pode até cultivar o desejo de parar a busca. Tá bom, eu não vou acessar desse modo, então quero encerrar minha busca pelo conhecimento do ser. Só que é exatamente o que Swami Dayananda está falando, que ainda assim vai haver essa urgência de instinto de você achar a resposta para a pergunta, sou adequado ou não sou adequado? Bem, a partir disso, o que significa a presença do guru? O guru exatamente vai criar um contexto para que as informações do Veda, que é a escritura e, portanto, o texto tradicionalmente passado oralmente de geração em geração, ele vai criar um contexto para que você acesse esse conhecimento da forma correta. Quando a gente entende que a busca pela segurança e a busca pelo prazer, infelizmente, nesse plano, não são permanentes, ou seja, eu posso ter uma casa linda e perfeita hoje, mas aí eu vou ter que pagar o aluguel, ou eu vou ter que pagar as prestações, vou ter que pagar um cano que estourou, vou ter que pagar a reforma, vou ter que pagar o condomínio. Então, é uma segurança que eu tenho, mas ela não causa um prazer permanente. Ou ela não causa um sentimento de plenitude permanente para mim. Aí, então, eu posso pensar nos prazeres mesmo. Eu posso conhecer uma pessoa aqui, eu viro amiga, eu sou muito feliz com essa pessoa, aí a gente sai, vai num cinema, vai aqui e ali, eu tenho esse prazer. Eu tenho o prazer de passar finais de semana com a minha família, assistir um filme, quem sabe. Mas aí vai chegar segunda-feira, e aí na segunda-feira isso vai acabar. Ou eu posso ter um prazer de comer um bolo de festa cheio de chantilly, super recheado. Mas depois que eu comer esse bolo, aí eu vou ficar ou passando mal, ou eu vou ficar me sentindo culpada. Então esses prazeres não são definitivos. No momento em que eu percebo que, na verdade, eu preciso me libertar desse tipo de prazer, eu viro o que o Swami chama de mumukshu, que é a pessoa que busca por moksha, que é a libertação desses prazeres. Então, mumukshu é a pessoa que vai procurar meios de se libertar disso. Mas, como eu disse anteriormente, nem todo mundo está preocupado em buscar a libertação ou a liberação. Então, aí, o que vai acontecer? Os textos que a gente chama de Vedas são 4. Esses livros, hoje em dia eles são livros, mas eles são textos da tradição oral. Eles foram passados de geração em geração até chegar aos dias atuais. Esses textos são ou podem ser divididos em 2 partes. A primeira parte fala de Karma Kanda. Karma Kanda significa o conhecimento sobre o karma. Karma não é aquilo que a gente pensa, tá? E aí um pequeno adendo. Não é tipo assim, você me fez mal, você vai ver, o karma vai te pegar. Não. O karma significa, em sânscrito, ação. O karma, em sânscrito, significa ação ou efeito. Para tudo aquilo que nós fazemos, existe um efeito. E é por isso que hoje em dia karma é uma palavra tão usada. Porque a gente espera que toda pessoa que faça alguma coisa de ruim vai receber algo de ruim. Karma não é uma punição. Ela é simplesmente o resultado da ação que foi escolhida por certa pessoa.
Então, pode ser que um homem decida trair a sua esposa. Ele vai causar nela um certo sentimento de tristeza, de decepção, de frustração. Um pouco para frente, pode ser que esse homem se sinta solitário ou que ele perceba que ele destruiu a própria família. Isso é um efeito da ação que ele teve. Tá bom? Posso eu querer comer uma padaria inteira e aí eu vou engordar 15 quilos, então isso não é karma porque é uma punição eu ter engordado 15 quilos. Isso é simplesmente o resultado da ação que eu escolhi ter, tá? A primeira parte do Veda fala exatamente sobre Karma Kanda, que são os estudos das ações e seus efeitos. Como normalmente a busca natural, a inclinação natural do ser humano é buscar prazer ou alegria e fugir da dor ou do desconforto, o Karma Kanda vai citar ou ele vai explicar as ações de acordo com seus tipos, aquelas que trazem prazer para que a gente fuja da dor a partir dos valores éticos, que são o Dharma. Então, o Karma Kanda, ele fala de todas as ações que podemos ter para buscar prazer e segurança, sendo regidas pelo Dharma, ou seja, levando em consideração as vontades e a liberdade e os limites das pessoas ao seu redor. Tá? Então, é o princípio da não violência. Então, ele vai falar para você jeitos bons, jeitos ideais de se conseguir prazer e evitar a dor e o desconforto, mas sem ferir o mundo ao seu redor ou a si mesmo. Já a segunda parte de cada livro dos Vedas, ele é o Jnana Kanda. Jnana Kanda. Essa parte pode ser considerada um final em si, porque ela vai discutir exatamente as questões sobre o ser e a adequação do ser. Então, na primeira parte, o Karma Kanda, você vai ter um conhecimento sobre coisas que você pode fazer para conseguir prazer e evitar a dor. Mas só conhecer essas coisas não é o suficiente. Você precisa agir de acordo com aquilo. Então pode ser que lá esteja escrito nos Vedas, vai dormir às 6 da tarde, porque é quando o sol se põe, e aí você vai se sentir melhor acordando no outro dia de manhã. Muito bem. Só saber disso não funciona. Você tem que ir lá e praticar. Então você tem que ir lá e dormir às 6 da tarde, para perceber que no outro dia você vai estar se sentindo bem. Então, aquele conhecimento, o conhecimento de Karma Kanda, ele não é um fim em si. Por quê? Porque a partir do conhecimento você precisa aplicar o que foi exposto. Já no Jnana Kanda você vai ter um conhecimento sobre o ser. E aí voltamos à questão que estávamos falando. Não existe acesso ao ser através de ação. Somente quando existe a ruptura da ignorância e a descoberta do conhecimento. Então, nesse sentido, o conhecimento presente na parte do Jnana Kanda, ele é um conhecimento em si. Ele é um final em si. Esse conhecimento, ele não se aplica a uma ação. Ele não se aplica a um karma. Ele é um final por si mesmo. Então, ele não está sujeito às percepções do ser, aos 5 sentidos unidos à mente. No fim de tudo, no fim de todas essas considerações, a única coisa que podemos tirar é que nós somos autoprovados. Nós somos autocomprovados. O fato de sermos autoprovados significa que nós estamos conosco e nós somos a mente que pensa, os 5 sentidos que percebem e também somos o ser por trás de tudo isso, que é aquele que faz as associações, que é um ser pleno, infinito, ilimitado e que não depende de espaço e tempo para existir, portanto, completo, portanto, adequado. Os conhecimentos presentes nessa parte dos Vedas, eles são um final em si e, portanto, não exigem aplicação, eles exigem somente compreensão. Isso, na verdade, fica na parte final de cada livro dos Vedas, como eu disse, a segunda parte, chamada de Jnana Kanda, mas também pode ser chamada de Vedanta. Anta significa a parte final do texto e Veda é o texto em si. Então, Vedanta se refere à parte final do texto
que é a segunda parte do Yanakanda, que é justamente onde se discute a questão fundamental, que é o ser e sua adequação ou inadequação, tá bom? Por isso, o livro é feito de uma forma que nós possamos entender e ter uma breve introdução ao que é o Vedanta, que é a filosofia na qual se baseia, por exemplo, o hinduísmo e, obviamente, faz parte do Sanatana Dharma. Então, a parte final dos Vedas discute o ser, que é a grande questão fundamental. Em resumo, então, podemos repetir não é demais. Então, o ser humano nasce através dos 5 sentidos. Ele vai conhecer o mundo e ele também vai buscar ou prazer ou segurança, ou então, ao longo de sua vida, ele vai perceber que nem a busca pelo prazer e a busca pela segurança vão trazer um senso, ou um sentido, ou uma sensação de plenitude. E aí é quando ele alcança moksha. Quando ele alcança moksha, é a libertação, ele se liberta dos desejos por segurança ou prazer, porque eles sabem que esses não trazem plenitude, e ele vai buscar um sentido de... e ele vai buscar um modo de achar essa adequação permanente. Então, aí ele começa a ser um mumukshu, uma pessoa que busca por moksha. E a partir disso, como dizem os textos, você precisa estar em um processo de acesso ao conhecimento, e esse conhecimento sobre o ser pode ser encontrado no Vedanta, que é a parte final dos livros dos Vedas. E aí, através do conhecimento do Vedanta, que é o meio de conhecimento, ele não é uma ajuda para esse conhecimento, ele é o meio de acesso ao conhecimento do ser, você vai chegar à conclusão de que você é autocomprovado, o ser pleno, que é o que nós chamamos de self, né? Muito bem. Essa, então, é uma breve explicação do livro de Swami Dayananda. Fiz aqui um resumo para vocês. Caso queiram ler o livro, fiquem à vontade. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, coloque um joinha aí para mim, se inscreva no canal caso queira. E vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Obviamente, não dá para resumir o Vedanta em um vídeo, né? Agora aqui para vocês em menos de 1 hora, mas eu espero que isso tenha dado uma leve pincelada no tema e que tenha ajudado vocês a esclarecer as dúvidas básicas do assunto. Caso queiram fazer alguma pergunta de algo que ou não ficou claro ou algo que vocês queiram que eu expanda, é só deixar aqui nos comentários e vou entrar em contato com vocês. Muito obrigada e até a próxima!